Olá, o programa Café com Notícias de hoje é especial. Estamos aqui no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina para conversar mais uma vez com o governador do Estado, Raimundo Colombo. Nos acompanha nesta entrevista o professor e jornalista Laudelino José Sardá. Governador, um ano de incertezas, o ano 2015 muito difícil para todo mundo, né? E eu queria passar a primeira pergunta para o professor Sardá. Pois é, essa crise parece que despertou o Brasil, parece que é um grito de guerra, queremos mudar. O senhor acredita que vai mudar o Brasil depois dessa crise aí? Acredito, Sardá. É um prazer muito grande te reencontrar, saudar a todos e agradecer ao Rafael também essa oportunidade. Eu acho que o processo de evolução de uma sociedade ele se sustenta em 3 pilares. A mobilização. Nunca existiu isso no Brasil, de você ter de forma espontânea milhões de pessoas nas ruas que não são lideradas por ninguém e elas mostram de forma clara o seu descontentamento, né? Um processo de organização, nossas instituições, mal ou bem, elas estão respondendo e nós chegamos no nível mais elevado que é o de conscientização. As pessoas querem mudança, esse modelo faliu, ele está podre. Né? Mas isso vai acontecer em seguinte, se você olhar, a liderança ela se molda aos desafios. Há 100 anos atrás, os líderes da sociedade eram os gênios. Depois da Primeira Guerra Mundial, vieram pessoas com personalidade forte. Esse era o modelo. O Getúlio Vargas representava isso, o Perón, né? Todos os líderes da Europa, mesmo naquele período pré-guerra, eram tudo pessoas com personalidade forte, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, a Guerra Fria, vieram os militares. Então, no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Europa Oriental inteira, até nos Estados Unidos, o presidente era um general, Eisenhower. Depois veio a televisão. O seu protagonismo, né, a sua capilaridade, a sua assim, sensualidade, porque é toda com imagem, e vieram pessoas que falavam bem, que se comunicavam bem, galã, tipo Kennedy, né? O Collor tinha esse perfil, o Tony Blair, quer dizer, o próprio Gorbachev, foi esse o perfil que se predominou. Depois, acabou a ideologia, caiu o muro de Berlim, não tinha mais, esse não era uma coisa relevante e vieram os iguais. Então, por exemplo, um torneiro mecânico no Brasil, um índio na Bolívia, um agricultor no Uruguai, mesmo na Europa, são todos profissionais liberais, né? Pessoas da classe média, representando a maioria. Que tipo de liderança nós queremos a partir de agora? Esse ciclo terminou, que tipo de perfil nós vamos ter? É exatamente esse o desafio. Eu acredito muito que a gente queira pessoas centradas, com bom senso, que apresentem resultados para a sociedade, porque o serviço público faliu, ele está se desmanchando. Esse modelo não funciona, não adianta apenas trocar pessoas, porque ele não vai. Você, na Constituição de 88, ela foi feita muito em cima da emoção, da reconquista da liberdade, da consolidação da democracia, mas a Constituição ela foi protagonizada por movimentos sociais. E hoje você percebe que nós temos que corrigir coisas importantes. E esse é o desafio. Então eu acho que a revolução interna, né, a mudança interna vai acontecer, é inexorável, é questão de pouco. Por que nesse cenário Santa Catarina tem conseguido se mostrar diferente, o nível de emprego continua, o governo tem com dificuldades mantido suas contas em dias? Por que Santa Catarina tem sido, de certa maneira, essa ilha dentro dessa crise? Nós temos um histórico, né? O nosso povo é muito bom, muito honrado, muito trabalhador e é empreendedor. Nós temos uma economia diversificada. Para nós, nesse momento, o câmbio é uma vantagem. Nós temos uma economia muito forte para a exportação. Setores importantes, como, por exemplo, o turismo, nós vamos ter um crescimento nesse ano muito forte. Isso gera emprego, renda. A substituição da importação, nosso empresário é mais ousado, ele é mais arrojado. A gente já sente o resultado disso. Por exemplo, nós passamos São Paulo na exportação têxtil e na substituição do mercado interno. E somos o primeiro do Brasil. Passamos o Rio Grande do Sul imóveis, somos o primeiro do Brasil. Nosso empresário foi arrojado. Aqui no governo, a gente sabia que a crise ia chegar. Então nós fizemos um plano bem interessante de aplicação de recursos. Foi uma coisa que eu aprendi lá na Prefeitura de Lages, alguns anos atrás, lendo aquele livro do Lia Coca, como ele salvou a Chrysler, né? Então a gente fez um sistema de fluxo de caixa. Nós estamos pagando todas as nossas obrigações, o 13º, a folha, vamos conseguir zerar nossos fornecedores, vamos terminar o ano arranhando. Mas vamos conseguir, poucos estados do Brasil vão conseguir, é só olhar nossos vizinhos, Paraná, Rio Grande do Sul, agora a gente viu o Rio de Janeiro atrasando a folha. E para o ano de 2016, essas mudanças que estão na Assembleia, mudança da Previdência, a gente vai conseguir ter também um ano equilibrado, esse é o nosso esforço. Pois é, o senhor iniciou esse processo de mudança em projetos até arrojados. Só que para mudar essa estrutura viciada,
corporativista da estrutura pública brasileira, estaduais e municipais, é difícil. Agora, o que o senhor propõe? Quer dizer, os três poderes sentarem à mesa, temos que mudar, acabar, por exemplo, com bônus natalino, auxílio moradia, essas coisas que a população já não aceita mais? É isso que tem que acontecer. Esse ano aqui em Santa Catarina já tem uma evolução. Aquele prêmio Peru que era dado para os poderes, esse ano não vai ter. Porque é uma ofensa ao cidadão ver o setor público que vive dele vivendo em privilégios. Quer dizer, quando isso aconteceu, sempre caiu. O sistema caiu, porque ninguém mais aceita isso. Hoje, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado me procurou de manhã com um ofício devolvendo ao Caixa do Estado 46 milhões de reais. O Tribunal de Justiça também já devolveu, não? Não. Só o Tribunal de Contas e a Assembleia, o presidente também me falou esses dias que vai devolver um valor significativo. E nós vamos colocar todo esse dinheiro na saúde, que é onde estourou o nosso custo, porque a demanda foi muito grande. Só de decisões judiciais, nós vamos ter que pagar mais de 300 milhões de reais. Quem está dando remédio agora é advogado, não é mais médico, né? Então é um absurdo isso. Mas isso há uma colaboração. Agora o que nós precisamos mudar é o modelo brasileiro, modelo constitucional. E às vezes, eu vou dizer uma coisa aqui muito triste, muito difícil de dizer, às vezes precisa piorar um pouco mais para todo mundo ter consciência de que precisa fazer mudanças. Inclusive, a propósito, houve uma ação, uma decisão da Justiça de bloquear a decisão do governo de suspender a produtividade para policiais que estão em férias. Mas isso aí é a confusão que está no país. Quer dizer, o que a gente percebeu? Não há um entendimento entre os poderes, então. Mas é assim, essa história é interessante. A gente conseguiu tomar uma medida interna muito desgastante, que você procurou corrigir um excesso que havia. A produtividade é para aquele que está na função fim produzindo, no caso do policial. Então, o policial que tira licença-prêmio, que tira férias, ele não está produzindo, né? Então, nós tiramos a produtividade. Por exemplo, aquele policial que no enfrentamento fora de horário de trabalho matou o surfista ali no sul do estado, ele estava preso ganhando produtividade. Não faz sentido. Então, a gente mandou o projeto de lei, foi amplamente debatido na Assembleia, os 40 deputados debateram, a grande maioria votou pela aprovação, né? Aí, no outro dia, uma desembargadora substituta, uma juiz, ela concede uma liminar e torna sem efeito isso. Então, veja, um poder que vem do povo, um governante do executivo, um poder que vem do povo, o parlamento, o legislativo, decidem isso, e uma pessoa só, eu não estou pessoalizando, eu estou questionando o modelo jurídico, pode impedir isso de entrar em vigor, é um negócio maluco através de uma liminar. Por exemplo, nos países da Europa, você não mudam a decisão do legislativo, do parlamento, por liminares. Não existe. Então, é muito difícil. Eu estava falando, sabe, esse dia eu tive um encontro com um conjunto de cooperativas lá no Oeste. Eles chamaram a família e deram um diploma e um cheque de R$1.000, porque naquele semestre aquela família tinha tido o melhor desempenho na produção de frangos. Mais baixo índice de mortalidade, maior transformação de alimento em carne. Fizeram a mesma coisa na área de suínos e na área de leite. Eu disse, olha, eu não posso fazer isso, porque a regência de classe era para premiar o professor que estava em sala de aula. Logo, alguém entrou na justiça e universalizou o benefício, porque a Constituição diz que o funcionário tem que ganhar igual. Por exemplo, nós ficamos 4 anos brigando para ter uma produtividade para o médico. O médico que faz 100 cirurgias não pode ganhar igual um que faz 2, 3, 5 ou até nenhuma e existe. Então, o que a gente fez? Vamos pagar por produtividade. Agora nós conseguimos construir um acordo com o Ministério Público, Tribunal de Contas, de 6 meses para cá explodiu o número de cirurgia, nós conseguimos melhorar uma barbaridade isso, porque passamos a pagar a produtividade. A lei da licitação pública, por exemplo, eu estava ali em Atalanta e estava uma estrada cheia de buraco, uma estrada estadual. Eu chamei o secretário e disse, amigo, por amor de Deus, cara, isso aqui está horrível. Eu sei que está chovendo bastante, mas não pode ficar assim. Tem que tapar esses buracos já. Só o governador, a empresa que ganhou a licitação é de Curitiba. Eles vêm uma vez por mês, alugam umas máquinas aqui, vão lá, tapam os buracos e vão embora. Eu não posso escolher uma empresa para tapar buraco. Então, a verdade é o seguinte, criaram tantas amarras, criaram tanta peça jurídica e também tantos órgãos de controle e fiscalização que tu não consegue mais ter eficiência. Não chega. E esse é o drama de quem está hoje no executivo. Você não consegue realizar. E também no legislativo, que judicializa tudo. Sabe quantos mil processos estão tramitando na justiça brasileira hoje? 104 milhões de processos. Tem jeito. Bom, nós estamos conversando com o governador Raimundo Colombo.
A gente vai fazer uma breve pausa e volta em seguida para tratar de alguns assuntos também relacionados à nossa região. A gente já volta.